Natal, ele representa exatamente essa união de afeto, de amor. É um momento de encontro, é um momento de partilha, é um momento de rever os amigos, a família. Bem-vindos ao especial de Natal da Brasil Paralelo, segundo ano do especial de Natal. O Brasil Paralelo tem uma capacidade de conseguir surpreender. Podem esperar um grande espetáculo. Podem esperar histórias que vão comover. Acho que a palavra que define bem esse especial de Natal é essa, é emocionante. Olá pessoal, estamos começando mais um Red Pill Podcast. Eu sou o Guilherme Freire e hoje nós vamos falar sobre os 5 melhores filmes de Natal. Lembrando que nós vamos ter estreia da Brasil Paralelo. O especial de Natal sai nessa segunda-feira, então depois de amanhã, especial de Natal para vocês. E eu estou aqui com Marcos Ruppelt. Tudo bem, Guilherme? O especial de Natal vai ser no dia 13, 14 e 15 de dezembro, né? Então são 3 capítulos, sempre às 20 horas no nosso canal do YouTube. Acho que é importante que quem está assistindo o programa se já coloque na agenda, já se organize de alguma forma, porque o especial desse ano vai ser realmente diferente, vai ter um nível, uma escala um tanto quanto mais elevada do que do ano passado, e o feedback que a gente já tinha recebido já tinha sido muito positivo, então a tendência desse ano é o nosso público gostar bastante. Sobre filmes de Natal, cara, talvez seja uma das tradições mais inesperadas assim, do cinema americano e por si do cinema mundial. Isso foi muito catapultado nos anos 40, assim, quando a gente pega listas de filmes. Hoje a gente vai falar de alguns, tem lá 10, 12, 15 filmes, bons filmes dos anos 40 e dos anos 50. E, bom, acho que a discussão vai render principalmente porque o público brasileiro assiste filmes de Natal, né? Acho que isso é um ponto de partida interessante. Diferente de gêneros como faroeste ou até outros gêneros mais específicos como o musical, que é muito bem sucedido na América, o brasileiro opta aqui no Brasil, e a TV contribuiu para isso. Ele opta, ele aceita, ele abraça de alguma forma os filmes de Natal. Né? Flávio Morgenstern. Muito obrigado por estar aqui de novo, uma honra enorme estar falando aqui com tão excelsas companhias como sempre. Essa ideia do filme de Natal ela é bastante curiosa, porque eu só fui entender o que é o Natal de fato como uma comemoração, não no sentido religioso, litúrgico, todo o simbolismo envolvido, mas o que representa a celebração do Natal quando você sai do país e passa o Natal em algum país que tem essa tradição. Inglaterra, Estados Unidos, coisas do gênero, porque o Natal lá é final de Copa do Mundo aqui, né? Ou seja, não tem uma única coisa, um único detalhe nas ruas que não tenha uma, sei lá, uma meiazinha ali, alguma referência ao Papai Noel, assim por diante. Então, o cinema os 5, a gente tá aqui falando dos 5 melhores filmes, eu agradeço bastante que vocês avisaram que vai ser sobre 5 filmes agora, como se eu tivesse uma lista de 5. Pra mim era falar de filmes de Natal aqui aleatoriamente, e ficar, sei lá. Então agora eu descobri que vai ter que ter 5. Mas a gente avisou do figurino dessa vez, ou não? Não, eu tive que presumir também. Eu quase vim de Papai Noel, sou de raiva também. Mas teria sido ótima, né? Que não deu tempo essa. Mas, ano que vem, me aguardem. Porque você pode reparar, existem filmes temáticos, só que o Natal é realmente aquela ocasião. Ou seja, o cinema americano, os Estados Unidos inteiros, eles param nessa época. Então tem videogame que é lançado assim, 2 dias antes do Natal, que é pra todo mundo comprar e dar pros filhos. Toda uma referência do Natal muito grande. E aí você consegue perceber até em seriados, né? Tipo um desenho animado, por exemplo, como os Simpsons, nunca tem um episódio na neve, porque se presume que eles moram num lugar ali meio parecido com a Flórida, né? Tá sempre sol, todo mundo de short, etc. No Natal aí tá nevando, aí tá todo mundo de blusa de frio, só no dia do Natal. Então eu só fui entender a relevância disso, né? Fora, vendo como é que se celebra o Natal fora do Brasil. E estamos aqui com o Silvio Medeiros, que aliás foi o diretor do especial de Natal desse ano. Muito obrigado aí pelo convite, Guilherme.
e uma alegria também fazer parte aqui desse Red Pill. E falando desse assunto que é tão bacana, que é filmes natalinos, né? E, de fato, concordo completamente com o Flávio, assim, boa parte do nosso imaginário a respeito de um ideal natalino, ele vem e é bastante nutrido pelas referências que a gente tem do cinema, né? E impressionante realmente como os norte-americanos, assim, eles investem na simbologia do Natal, especialmente nos cinemas, né? E a gente vê a presença do Natal, às vezes até marginalmente, em inúmeros filmes, né? Você pega, por exemplo, Poderoso Chefão, a gente vai ter alguma cena que se passa no Natal, né? E a gente vê ali as ruas de Nova York, Macy's, e vê, né, toda aquela cara natalina, né? A gente vê, enfim, inúmeros episódios, inclusive de séries, temporadas, de desenhos animados. O Natal tá sempre, ele nunca passa desapercebido, né? É engraçado como... E aqui no Brasil a gente incorporou muito isso, né? A gente vai para shopping, vai para parques, e, enfim, onde você vá, né, no Brasil a gente vê essa carga da referência da simbologia do Natal norte-americano, né? O floco de neve, que não tem nada a ver com o Brasil, né? Somos um país extremamente tropical. E, no entanto, aqui a gente incorporou o boneco de neve, incorporou toda essa estética, né, do fim de ano que é frio, mas que no Brasil é caloroso, né? E a gente ama isso, né? Como brasileiro, todos nós aprendemos a gostar do Natal. Ontem mesmo estava passando aqui na 23 de maio, passou um comboio de caminhões da Coca-Cola, né? Também com o Papai Noel vestido a caráter e toda aquela cara de Natal americano. O cara suando lá dentro. O cara suando, fritando, né? E todo mundo nos carros tirando foto, né? Meus filhos endoidecidos, né, com aquilo. Você trabalhou muitos anos com publicidade, né? Acho que todo o mercado brasileiro publicitário se adapta a esse período do ano. Sim, totalmente. É uma época que realmente a gente... as pessoas esperam o Natal, falam do Natal, as crianças esperam por isso, né? E todo mundo, de alguma maneira, tem um benchmark idealizado na cabeça, assim, de como que é uma noite de Natal perfeita, né? Certamente ela lembra alguma cena de algum filme, especialmente americano, né? Existem alguns países, né, tipo Itália, Áustria, que eles não têm a tradição do Papai Noel. Uhum. E é curioso ver como o brasileiro absorveu muito bem isso, com todo o referencial Coca-Cola da coisa, porque nestes países, algumas regiões pelo menos, né, não sei as principais metrópoles, mas algumas regiões, assim, por exemplo, a Áustria tem um monstrengo, a Itália tem uma fada, que ela não entrega presente, então não é uma referência. Sim, na Espanha você troca presentes no dia de Reis Magos. Na Espanha tem muita tradição dos Reis Magos, né? Aliás, Natal, Rio Grande do Norte, cidade onde eu nasci, tem a tradição dos Reis Magos, inclusive trazida pela nossa maravilhosa Ibéria. Olha só que coisa. Porque, só fazendo um parênteses muito rápido, é curioso, por exemplo, como você pensar como hoje em dia, acho que é uma questão de 10 anos pra cá, a gente começou a incorporar até o Halloween. A gente não tinha tradição nenhuma disso no Brasil, de abóbora, de tricks or treats, né? De bater. Agora tem. Nas escolas, totalmente. Agora, é engraçado porque o Papai Noel é o São Nicolau. E o São Nicolau, ele justamente ele tem a devoção lá em Bari. Então, na Itália, provavelmente permaneceu a devoção do São Nicolau mesmo, né? Sem ter essa transformação mais secularizada do São Nicolau. Mas não é um nome francês, a gente incorporou um nome meio estranho, porque em inglês eles falam Santa Claus, que é São Nicolau alterado pelas línguas germânicas, e a gente fala Papai Natal. Pai Natal. Que é bem, é bem peculiar mesmo. E comercialmente ele também ficou popularizado através daquele Milagre na Rua 34, que é um clássico dos anos 40, já falando de cinema, e lá eles referenciam o Papai Noel, o filme todo, não como Santa Claus, mas como Kris Kringle. Eles usam o nome comercial dele, que é como ele se apresenta, como ele se registra no trabalho, depois ele é levado a um tribunal. Enfim, depois a gente comenta mais. Não, mas o Milagre da Rua 34 já é um dos grandes candidatos, assim, pra citar entre os melhores filmes de Natal. Esse é um dos meus filmes favoritos. Não unanimidade na mesa? Certamente é um dos melhores. É um dos que vem à minha cabeça, assim. Cara, vai estar entre os 5
quase certeza. Então, os 5 melhores, número 1 aqui, já vamos colocar Milagre na Rua 35. Pô, é pra gente brigar, você já tá... Brincadeira, Natal, a gente vai conciliar. A gente não vai falar de Schwarzenegger. Não, eu tenho um filme do Schwarzenegger aqui. Sinto muito, mas vamos ter que colocar em debate. Tem um filme... Um herói de brinquedo. Um herói de brinquedo. Um herói de brinquedo, cara. O Herói de Brinquedo é um filme muito querido da minha infância. Vai, porque ele tem guerreiros... Não, fala. Não, o Herói de Brinquedo é legal pra caramba, pô. Eu acho que talvez seja o único filme de Natal do Schwarzenegger. Eu não sei se vocês repararam que eu gosto um pouco do Schwarzenegger. Sim, aqui, né? sim, a gente reparou. E ele tem algumas referências que eu acho bastante interessantes, que, assim, ele mostra o que é uma família tentando se acertar com todos os defeitos de cada uma das pessoas. Então, é o filho pentelho que não tá nem aí pros pais, é a esposa que na hora do Natal, é uma coisa bastante curiosa, a literatura é cheia de exemplos disso, e o cinema, acho que justamente por ser uma coisa que se passa, é fácil você fazer uma cena que passa, um filme que se passa num dia só, facilita muito isso, porque a minha grande referência de festas é que é uma celebração, uma ocasião literalmente festiva, e que as 24 horas anteriores tá todo mundo num estresse tão grande que eu falo, cara, se vocês não tivessem festa nenhuma, estaria todo mundo feliz aqui, sabe? Um ali jogando videogame no canto, outro conversando, mas não. Por ter a festa, fica todo mundo estressado, brigando um com o outro, etc. A esposa tá justamente nesse estado de nervos. E o cara, como é o clichê supremo do macho ocidental, branco, americano, é o cara que ele esqueceu qual que é a porcaria do presente que ele precisava dar pro filho. Preocupado com o trabalho e tal. Exato, né? No dia 23 tava... Claro que eu peguei o presente, que é o lançamento, que vai começando esse ano, aí todos os amiguinhos dele já receberam, aí a esposa já tá lá dando uma olhada no vizinho, porque o vizinho é melhor, ele vai lá e começa a cometer todos os atos horríveis pra você conseguir chegar naquele... Então eu acho... Já coloca também unanimidade, número 2? Eu gosto muito desse filme. Não sei se isso é unanimidade. Mas é um filme muito legal e ele tem muito o tema da aparência versus realidade, né? Que é muito bom. Porque vários personagens são falsos. O vizinho é falso, transparece como um pai de família bom, mas na verdade quer seduzir a mulher do próximo. Os Papais Noéis são falsos. Na verdade, os caras são meio trambiqueiros e eles vivem num galpão. Os caras são lutadores. É um negócio meio trash. Uma das melhores cenas de lutas do Schwarzenegger é contra um Papai Noel. O prêmio da rádio é falso, entre aspas, porque é só um ticket pro cara conseguir pegar o Papai Noel. Então ele tem todo esse drama. Até o ponto em que o vilão da história, eu não lembro agora, eu lembro que é o Turbo Man, o protagonista, mas não me lembro agora o nome do vilão. Tem um gato lá e tal, eu lembro que o vilão tem um gato. O cara também tá sendo falso, né? Porque ele tá efetivamente saindo do padrão que ele tinha que ter. E no final, o Schwarzenegger, ele é o Turbo Man, e o filho não percebe ele como o Turbo Man. É a relação oposta. Ele é heróico, mesmo que não aparente ser o pai, né? Então ele tem uma quebra de expectativa no final, e é bem legal quando o filho descobre no pai um herói. Sim. Então ele termina de uma maneira quebrando meio que as falsidades da coisa e tirando as máscaras. É bem legal esse... E essa mensagem final também é muito bacana e acho que mais pertinente é impossível, especialmente para essa época do Natal, em que muitos pais, especialmente pessoas mais simples, assim, às vezes... cara, fazem dívidas para comprar o presente do sonho do filho, e que normalmente custa mais de R$1.000, né? Seja lá qual for, é presente de 1.000, né? Chega no Natal, você tem o presente de aniversário, o presente de 100, né? O presente de Dia das Crianças, o presente de 100, chega o presente de Natal, o presente de 1.000, né? E o bacana da mensagem desse filme é justamente esse, quer dizer, o pai é o maior presente do filho, né? E no fundo é o que o filho espera do pai, é que ele esteja presente o tempo todo. Então essa vinculação de presença com presente me parece extremamente oportuna, e especialmente para um norte-americano, né, que assim, se compraz muito no consumo, né, especialmente no Natal, época do Black Friday e tudo mais, Thanksgiving e tudo mais. Então, caramba, o Natal pode ser preservado e na verdade o sentido dele é ainda mais elevado. Até quando a gente... Ele é o brinquedo de verdade, assim, no final, né? Ele tem a coisa de ser o brinquedo do tamanho real, que é o pai. Exatamente. É o brinquedo que todo filho sonha, no fundo, né? Que é a presença do pai e da mãe. Que legal. O nome em português desse filme tem um spoiler, né? Que é um herói de brinquedo, que ele revela a última cena. O nome original era Jingle All the Way. Esse já é aquela coisa, igual o Fim do Tempo do Stephen King, que tudo que você precisava, você tem que assistir o filme inteiro sem saber que tem uma Fim do Tempo. Mas também o original é muito genérico, né? Jingle All the Way, que nome genérico pra um filme. Meu Deus, não indica nada do que acontece no filme. É verdade. É um trocadilho. Retomando o Milagre na Rua 34,
Tem um pouco a ver com o que o Silvio acabou de falar, porque tem uma determinada cena que o Papai Noel do filme, né, o Kris Kringle, ele fala assim, o Natal é mais que um dia, ele é um estado de espírito. E por que ele está falando isso? Porque ele basicamente está tentando convencer, né, uma mulher que trabalha na Macy's, que é a Maureen O'Hara, a personagem principal do filme, uma atriz muito famosa dos anos 40, de que ela precisa dar espaço para a filha dela explorar a imaginação de alguma forma, né? Não sei se vocês se recordam, mas o Milagre na Rua 34 tem diferentes versões, já teve alguns remakes, mas esse que eu tô falando é o de 47, e nele tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, naquela época ela já era uma mulher divorciada, que criava a filha sozinha, que era executiva e era uma das principais representantes comerciais da Macy's na época de Natal. E ela que organizava o desfile de Natal que acontece no Thanksgiving e que se estende, depois, né, as lojas são decoradas, se estende até o período do Christmas Eve lá e tudo mais. E nesse filme, basicamente, o esforço do Papai Noel e do vizinho dela é de reconstruir algum tipo de abertura para a imaginação, de resgatar não o espírito natalino em si cristão, mas de restaurar a fantasia, a imaginação na filha dela, porque ela é criada em uma determinadas cenas, a mãe fala assim, eu não quero que a minha filha viva uma fantasia, eu quero que ela enfrente o futuro dela, sabendo o que é a realidade, eu não quero que ela acredite no Papai Noel e tudo mais. E a grande red pill do filme é que o Kris Kringle, que se apresenta enquanto o verdadeiro Papai Noel, é levado a um tribunal, tipo a corte de Nova York. Eu não sei se vocês se recordam, eles processam, né? Eles querem prender por insanidade, por loucura. E no fim das contas o juiz dá caso favorável, né? Ele diz, não, você de fato é o Papai Noel, então caso favorável, você venceu. E o próprio Kris Kringle revela, mesmo que o resultado do julgamento tivesse dado errado, eu já estaria satisfeito porque eu resgatei a fantasia, a imaginação, a essência na filha da Maureen O'Hara, que se eu não me engano é Doris. Então é um filme que tem tudo a ver sobre acreditar nas pessoas, resgatar esse espírito natalino, que tem a ver com um pouco o lado comercial, mas ele é meio que convergente ao significado cristão e eles, no fundo, se cruzam de alguma forma. Assim, é um filme muito belo. Tem um filme que me ocorreu agora, ele um dia talvez tenha no BP Select, não está disponível ainda, mas é uma possibilidade futura. Não sei se vocês já viram aquele filme O Homem de Família, com o Nicolas Cage. Sim. Cara, eu gosto muito desse filme, porque ele é totalmente exótico, né? Eu tava discutindo sobre ele, não é com a Michelle Pfeiffer, é com alguma outra loira, que também era famosa nos anos 80. Não é com a Michelle Pfeiffer, não é. Então, pra mim é a não Michelle Pfeiffer, porque eu vim pra cá discutindo isso. Então... não é a Sharon Stone, de repente? Alguma dessas que ficou famosa nos anos 80 e desapareceu. Pode ser. Agora, o filme, ele é muito interessante porque ele tem um anjo meio exótico, né? Que é um cara que parece meio assaltante de loja no começo. Ele é confundido com assaltante de loja, me recordo agora exatamente a história. E o Nicolas Cage é um cara materialista, completamente materialista, que vive aquela vida Wall Street, hedonista, descolado, e recebe esse dom, que é o dom de poder ser um pai de família. Com todas as chatices de ter que trocar fralda, acordar cedo, vida suburbana, ele muda completamente a perspectiva dele. E no começo ele despreza essa vida familiar. Ele despreza, ele fala que esse pessoal ele só quer sair daquilo, ele acha tudo muito exótico. Até o ponto em que ele começa a amar aquela própria vida. E é muito interessante porque o filme contrapõe essas duas visões, tal como o Milagre da Rua 34. Essa visão mais nova-iorquina, Natal como consumo. De trabalho. Uma vida de trabalho, que você simplesmente se entrega realmente a algo mais material. A vida familiar, e com um argumento bem exótico, assim, que olha, efetivamente, se você viver a vida familiar, você vive a experiência do amor, né? Que é uma experiência que não está presente nessa outra situação social. Então fica como um filme bem interessante mesmo, O Homem de Família, Lembra o ano? Um filme de 99, se eu não me engano. É Téa Leoni. Téa Leoni? Não lembro desse nome. Mas é uma cara famosa. Mas ela é uma cara não... O nome não é muito lembrado, mas ela parece mais cara. A cara você lembra. Ela fez ela fez uma comédia com o Jim Carrey também, uns anos depois. Que... Não foi o Grinch. Não foi o Grinch, que é um excelente filme de Natal na minha Eu não vi o Grinch. O Grinch é um filme muito legal também. O Dr. Seuss é legal, hein? Eu gosto. Eu gosto tanto do Grinch do Jim Carrey, quanto a última versão animada do Grinch. Vale a pena assistir com os filhos, os dois, cara. Porque ele mostra esse potencial do Natal de trazer aborrecimento para qualquer pessoa, inclusive a festa, a organização. Inclusive um bom cristão pode se aborrecer muito com os preparativos da festa, né? A gente tem que se preocupar com as pessoas, com o presente, com o dia, com a cerimônia e tudo mais, né? Claro, e no Grinch isso é elevado à enésima potência. É uma pessoa um ser que está extremamente irritado com a existência do Natal, com a festa do Natal, que é um rabugento, né?
E o Grinch me lembra, em certa medida, tanto esse último filme que a gente comentou agora, que se chama Um Homem de Família, né? Quanto também outro filme de Natal que eu gosto muito, que é Um Conto de Natal. Tem Sim, várias versões. Tem várias versões, O último que eu assisti foi também com o Jim Carrey. Foi um animado que inclusive acho que tá na concorrência na Disney Plus, mas que é excelente, né? Porque também mostra uma pessoa que se irrita, que se incomoda, né? É interessante, né? Jesus Cristo, né, ele diz que ele veio trazer a espada, né? Quer dizer, não é possível você ser indiferente a Cristo, né? E de alguma maneira o Natal tem essa carga, né? Não é possível ser indiferente ao Natal, né? Parece que é um ame e odeio, né? Você não consegue ser um pouco indiferente. E tanto no Grinch quanto no conto... No Scrooge, né? No Scrooge, exato. A Christmas Carol, né? Você tem essa personificação dessa pessoa que está irritadíssima com o Natal, com o fato de terem pessoas mais felizes do que ela. Né? Mas claro, porque no fundo também esse espírito Natal ele traz uma exigência moral também, né? Você tem que confiar no outro, você tem que dar um voto pro outro, você tem que voltar a acreditar nas pessoas. Ele pede uma generosidade sua, né? E isso incomoda. Tem inclusive o filme Scrooge, né? Dos anos 50, que é uma baita versão do Conto de Natal. Tem uma versão Muppets. Dos Muppets, a versão Muppets é Tem- muito boa. Tem uma versão Muppets que é surpreendentemente muito boa. Não É bem legal. Tem uma com o Bill Murray também. Tem uma Bill versão Murray, com o Bill Murray, É. que é sempre um cara muito, muito divertido. Aliás, não é o único filme de Natal. Quer dizer, colocar a primeira discussão, né? Dia da Marmota vale como filme de Natal? Cara, eu tenho essa Vale ou não negócio. vale? Dia da Marmota, ele só não é no Natal porque ele é o Dia da Marmota. Sim. Mas se você olhar a construção do filme inteiro, é uma construção dia- de filme de de filme Natal. Natal. Exato. Então eu colocaria o Dia da Marmota como um filme de Natal. É um filme de Natal. Apesar de... Porque a conclusão é natalina, o perfil é natalino, o cenário é natalino. E eu acho que ele só não se passou no Natal realmente porque eles queriam fazer o tal do Dia da Marmota. E assim como no Christmas Carol, do Dixon, e assim como no Homem de Família, você também tem essa suspensão do tempo, essa possibilidade da pessoa enxergar diferentes narrativas da própria Da vida própria a partir vida. de diferentes escolhas. Né? Que são todos da escola. A gente Vai chegar. vai chegar lá do maior filme de Natal, acho que é de todos os tempos. Esse não tem... Vamos chegar lá, Não tem mas pra ninguém, mas a gente vai chegar lá em algum momento. a gente vai chegar lá. Eu acho que o Dia da Marmota vale. Inclusive tem uma versão Eu da também acho que Disney. vale. Seria unânime. Tem uma versão da Disney que é com sobrinhos, que é como se fosse o Dia da Marmota, porque eles vão lá e falam assim, nossa, o Natal é tão legal, né? Começa a primeira cena, o Natal é tão legal, devia ser Natal pra sempre. E aí eles acordam no dia seguinte, é Natal de novo, eles, nossa, que divertido. Bom, então, né, começa aquele movimento circular e eles começam a ficar em desespero para que deixe de ser Natal, falando, pelo amor de Deus, a gente tá enlouquecendo aqui, porque todo dia que a gente acorda é Natal e precisamos ter um dia que não é Natal. Ou seja, construção invertida, igual o Freire falou, ou seja... Pode ser por isso que eles não colocaram Natal também. Talvez ficasse pejorativo. Exato. Se você acordar todo dia no dia de Natal e eles precisaram mudar. É uma possibilidade. Exato. Não sei a história do processo criativo do filme, mas... Não, mas parece ser isso mesmo. Por quê? Nós estamos falando que o Natal é sempre uma data de não só uma data com significado, mas que você coloque a sua existência em relação a esse significado dessa data. Ou seja, o que eu fiz da minha vida neste ano. Acho que é até interessante que você coloque, né, como os cristãos fizeram, colocar o ano novo logo após o Natal, uma semana após o Natal. Porque eu falo assim, bom, a partir deste momento do Natal, você precisa realmente, você está sempre revendo a sua vida. E talvez seja por isso que muita gente fique depressiva nessa época, porque as pessoas veem a sua própria vida, veem que a sua vida é uma desgraça, e aí fala assim, essa época tá todo mundo feliz e eu, assim, tenho uma realidade que eu preciso carregar comigo dentro desta festa, que ela é um peso muito grande para mim. Então também é um tema meio típico de Natal, né? Aliás, vários filmes de ação, vários filmes de drama. Você quer puxar o assunto do Die Hard, né? Pode puxar. Não, isso a gente deixa pro final. Depois. Deixa pro final. Já, eu falei, ó, Dia da Marmota, peguei com toda a calma. Mas sobre esse conto de Natal do Dickens, também tem a versão da... Já conheço a peça a essa altura, já sei que ele quer chegar Já, no... A Não. gente vai chegar como conclusão, mas... Geração X. O que pode ser mais Gen Xer do que o cara querer botar Die Hard como filme de Natal? Vamos colocar isso lá pro fim. Mas o Christmas Carol, ele gera um personagem tão grande que é o Scrooge no conto do Dickens, né? No conto de Natal, né? Conto de Natal. Um conto de Natal, que é como foi traduzido, eu acho. Que gera o tio Patinhas.
Porque o tio Patinhas, ele vem... ele, inclusive, ele tem, no original ele tem o mesmo nome. É Scrooge McDuck, né? Sim. O Scrooge do Dickens é Scrooge Mac alguma coisa que eu não lembro agora. Não lembro agora, mas é uma versão dele. Sim, sim. Inclusive tem a versão da Disney, com o próprio tio Patinhas recebendo a visita dos fantasmas. Eu não lembro agora quem foi, porque eu fui pesquisar tudo a respeito do conto de Natal, que eu achei realmente um dos contos mais interessantes que eu tinha visto na minha vida. E alguém falou assim, o óbvio, falou assim, a grande questão ali do Natal e do um conto de Natal, né, do Christmas Carol, tanto do conto quanto dos filmes, é que um homem que simplesmente vive pelo dinheiro e que ele não percebe que o dinheiro ele tem a vantagem de você poder comprar coisas. Ele simplesmente coloca o dinheiro por cima, parece dragão de história. Que assim, a única coisa que o dragão quer fazer com ouro é sentar em cima. Falar, não, é meu. Fala, mas você não consegue nem colocar no dedo, você não serve pra nada, mas é meu. E ele tem essa visão com dinheiro, ou seja, um cara extremamente sovina. E ele recebe visitas de 3 fantasmas que mostram eternidade pra ele em 3 sentidos diferentes, né? O passado, o presente e o futuro. E aí você começa a olhar a sua vida pelo prisma da eternidade. Eu acho que isso o Natal, ele tem uma coisa específica que eu acho que nem a Páscoa consegue fazer, que é sempre te obrigar a olhar para a eternidade. A pessoa mais materialista do mundo, ela olha pro Natal e ela tá observando a realidade, porque ela fala assim, olha, o tempo tá circulando aqui, ó. Voltou mais um ano, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. Sim. Tá todo mundo, assim, Tem se um quê de forçando final a de melhorar, ano, né? muito Exato. forte no Natal. O Natal dá o tom do final de ano, na verdade, em grande parte, exato. né? Sim. E aí quando chega no ano novo, a pessoa já tá naquele caramba, e agora o que vai... O Réveillon é quase um adendo, né? É um adendo. Sim. O Natal, que é o ponto principal de virar de vida, eu acho que é por isso também a escolha dessa temática, né? De vidas alternativas. Sim. No Christmas Carol, última vez que eu assisti, eu me lembro, assim, de pensar, caramba, parece que eu estou vivendo um mini retiro, assim. Porque, de fato, ele faz com que você analise o teu passado, né? A vida feliz que você teve também, né? E que muitas vezes você deixa de lado. Ele faz você analisar as circunstâncias do momento presente e ele te projeta para um futuro ainda em aberto a partir das decisões que você vai tomar agora, né? Então, é uma oportunidade realmente ímpar. Assim, não por acaso, você vê que na Igreja Católica, nesse período litúrgico do ano, você, na missa, você tem a suspensão do Glória, né? Sim. Por quê? Porque é uma maneira da Igreja fazer uma certa penitência, quer dizer, é um momento realmente de recolhimento. De vigilância. De vigilância, exato, porque algo espetacular vai acontecer, mas só para aqueles que prestarem atenção na sutileza, nos detalhes, né? Então, quem encontrou o menino Jesus na manjedoura estava fora dos holofotes, né? Não tinha lugar para ele na hospedaria, né? E isso é uma frase muito boa do Chesterton, né? Que é o paradoxo mais bonito do Natal é que o nascimento de um desabrigado seja celebrado em todos os lares dos abrigados do mundo, né? E a vida alternativa é essa, porque o nascimento do Cristo é a vida alternativa por definição, que é a vida alternativa ao pecado, ao pecado original, que é agora não. Cristo se fez carne e você pode ver uma outra vida, que é essa vida que está sendo apresentada para você aqui agora, no nascimento do Cristo, né? E é bonitinho, a última coisa que eu vou falar do Christmas Carol. A última vez que eu assisti o Christmas Carol do Jim Carrey, essa animação, né? Nós assistimos em família. Inclusive a minha filha mais nova, a Helena, né? Com 5, 6 aninhos, assim, impressionante como ela sofreu com o filme, assim. Sofreu com a animação. Quando vem o companheiro do Scrooge de volta, mostrando que a avareza dele o acorrentou na vida futura, a Helena falou, como que eu vou dormir depois da noite, papai? Eu falei, calma. Né, porque ela realmente sentiu o peso daquelas escolhas. E depois, no final, quando você tem realmente a redenção ali, a conversão do Scrooge, que se torna uma pessoa nova a partir do Natal, cara, é impressionante. Você desliga o filme e a família inteira feliz, assim. Realmente você tem uma noite feliz a partir de uma... Ali você... apesar da gente não falar de Jesus Cristo, não falar de manjedoura, você tem o espírito do Natal realmente encarnado naquele comportamento. Ou seja, o Espírito Santo, aqui no caso, que é exatamente o sentido do Natal, ou seja, renasça. Agora é o espírito, mas também é o poder da boa literatura, que teve inúmeras adaptações e praticamente todos os filmes são bons, são recomendáveis, né? Sim. Às vezes a gente pega grandes obras da literatura que se desmancham no cinema, não é o caso de um conto de Natal. Sim.
Tem um filme que estaria com certeza, pelo menos no meu top 3, que não é Felicidade Não Se Compra. Acho que o Guilherme talvez concorde comigo, que são 3 assaltantes de banco. Eles cometem um assalto e tem que fugir do xerife, isso no pleno Velho Oeste, no deserto do Arizona. É um filme de 1948. Esse filme, Three Godfathers. Three Godfathers. Esse tem que estar no top 5. Eu não conheço. Esse é um dos melhores filmes de todos os tempos, tranquilamente. Se chama O Céu Mandou Alguém no Brasil. Poderia ser traduzido simplesmente como Três Padrinhos, né? Mas basicamente é o John Wayne, um rapaz jovem lá que é o Harry Kelly Jr., um ator que o Ford, o diretor do filme, queria homenagear, e um Pedro Armendáriz, que é um mexicano que trabalhou muito com o John Ford nos anos 40 e 50. O Freire pode me complementar, mas basicamente a história assim, corre em torno de 1h e 20, como se fosse um western, um filme de gênero mesmo. Eles estão fugindo do xerife, estão buscando alguma água no deserto do Arizona, até que eles encontram uma mulher abandonada, que acabou de dar à luz, o filho precisa de algum apoio, né, a criança, e eles 3 estavam prestes a morrer, já não encontravam mais água, a polícia estava chegando no pé deles, eles não tinham mais solução nenhuma, um dos 3 já tinha sido baleado no braço, então a situação estava drástica. E aquele acontecimento ali, a morte daquela mulher na frente deles, que no caso obviamente é Maria, dá um significado novo para a jornada deles. E os 3 assaltantes de banco, pessoas sem nenhum tipo, teoricamente sem nenhum tipo de redenção ao longo daquela primeira hora do filme, ganham uma nova camada, um novo significado, uma nova esperança. E eles vão jornada dentro, alguns deles morrem no caminho, né, por conta do deserto. Eles ganham com o bebê, né? Com o bebê, eles ficam com o bebê e eles têm que cuidar do bebê, então eles têm que trocar a fralda do bebê. Três broncos, né? 3 caras completamente broncos, bandidos, o John Wayne segurando o bebê de ponta cabeça pra tentar. Eles não sabem se eles dão um banho no bebê, eles pegam uma graxa e passam no corpo do bebê. Assim. E aí tem um livro de apoio que é de um médico pediatra que tá E eles estão indo pra uma cidade. Foi igualzinho na minha primeira filha também. Foi igualzinho. Eles estão indo pra cidade. Como que é o nome da cidade no filme, Marcos? Eu não me recordo, mas é uma coisa Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Que assim, mais explícito, se não ficou claro até agora. Não, e o interessante é que dentro da carroça abandonada, acho que é mesmo da diligência que tá parada no meio do Velho Oeste, onde ela dá a luz e ela acaba morrendo, eles encontram uma Bíblia. Só que o John Wayne é um personagem não religioso. A primeira cena dele, ele dá um tapa assim na Bíblia, ela cai no chão. E ao longo da jornada, a Bíblia vai se abrindo para ele, vai dando direção, vai dando mensagens, vai guiando eles para Jerusalém. Guiando eles. Então, de certa forma, E todos eles, antes do ato final, da morte ou da situação extrema que eles passam, eles fazem uma oração, eles pedem perdão. Então, é uma jornada de redenção de 3, teoricamente, bandidos que não tinham nenhuma salvação a partir daquele fato, né? Ganham um novo significado. É como se... E a gente descobre, acho que é véspera de Natal, faltando 30 minutos para acabar o filme. Sim. E aí a gente percebe, beleza, essa época do ano salvou, resgatou, ressignificou a vida desses 3 bandidos. Assim. O Three Godfathers, que é um filme espetacular. John Ford, que é talvez um dos maiores diretores da história do cinema, considerava esse um dos melhores filmes dele. Então é realmente uma... Estamos no limite. Ele foi... O quê? Estamos no limite, né, da qualidade. No limite da qualidade. E o filme, ele tem uma... Ele teve outras versões e tal, mas essa... depois fizeram uma versão muito peculiar no Japão, que são os travestis. Ah, claro. No lugar, é bem peculiar, não? É real isso. Mas esse filme dos anos 40, ele é dos anos 40, É de não 48. 48. Essa é uma curiosidade, porque no mesmo ano... no ano seguinte, o mesmo diretor e a mesma dupla de roteiristas fez o Legião Invencível, que eu acho que é um dos teus filmes favoritos. Que é o meu filme favorito da trilogia da Cavalaria. Legal. E no ano anterior, pensa assim, o auge criativo do cara, né? No ano anterior eles fizeram o Ford Apache, o Sangue de Heróis. É impressionante. Então foi assim, uma trinca de criadores, né? Com o dinheiro acho que era com o dinheiro da MGM que eles faziam, não lembro. Sim. Fizeram um filme sobre Natal inusitado, né? Que é um filme de gênero, um faroeste. Eu acho que é Paramount, né? O estúdio. E Não, esses filmes são espetaculares. Você trouxe um agora... Você trouxe altíssimo nível. Sim, eu queria puxar uma outra... Esse pra mim é um dos melhores filmes de Natal, com certeza. Eu queria puxar um assunto que é o seguinte. Die Hard. Lá vem. Duro de Matar. Duro de Matar. É um filme de Natal, Flávio sim ou não? Vamos lá. Eu preciso puxar um assunto mais Gen Xer, certo? Você trouxe um assunto muito old school boomer. Pro nosso público jovem agora, vamos discutir isso. O que eu tenho... é difícil, porque assim, ele realmente não é um filme que envolva o Natal, apesar dele se passar no Natal. Então, quando a gente pensa em filme de Natal, olha que curioso, nós falamos que o Natal é uma época de ressignificação. O Dia da Marmota
É mais filme de Natal do que o Die Hard. Né, nesse sentido da ressignificação ou seja, você precisa trocar a sua vida naquele momento. Então eu acho que ele apresenta essa questão um pouco mais complicada pra gente, porque a ideia de um filme de Natal, seja ele romântico, de ação, de fantasma, de qualquer coisa, de western, de faroeste, pra quem não sabe o que é western, porque a gente tá falando o tempo todo um termo meio técnico aqui. Ele não traz esses elementos, ou seja, é um assalto a um prédio que eles precisam chegar no cofre de um prédio, e para chegar neste cofre, o livro ele é bem específico, bem detalhista nisso, eles não têm como abrir o cofre, não tem chave, é um negócio assim extremamente complexo, não dá pra você chegar lá com uma furadeira e abrir o cofre. Só que eles causam um rebuliço tão grande que quem aparece é o FBI. Pra quem o típico tema do FBI aparecendo em filme americano. Ou seja, o FBI ele aparece como uma polícia federal. E num país que é uma federação, ele quer se livrar da polícia. Quando o FBI chega, ele fala assim, toda polícia militar, local, qualquer coisa, vaza que eu não quero vocês aqui. O cara vai lá e começa a brigar. Não, mas aqui é o meu estado, pô. A FBI, vocês vão lidar lá com rodovia federal, não vem me encher o saco. E aí o FBI faz vamos dizer, o correto a se fazer, mas que era um erro. Que era exatamente o que os bandidos queriam. E aí, por conta disso, onde que eu quero chegar? É um tipo de assalto que ele só funcionaria no Natal. Ou seja, quando tá todo mundo preocupado com si próprio, você não consegue imaginar, tipo, no Natal vai rolar um assalto. Só que se você for numa delegacia, eu já tive que ter essa experiência maravilhosa de ir numa delegacia no dia 25 de dezembro. Cara, tá rolando tudo. A vida continua ali, a vida nas bocadas, a vida nas quebradas, continua. Assalto, não sei mais o que. Eu lembro que eu teve uma vez, aí não era no Natal, era no Ano Novo. Foi um cara que ele morreu na esquina de casa no dia 1º de janeiro, roubando fio. Foi lá, encostou num fio que não devia, morreu ali. Na esquina de casa. Falei, pô, meu, Ano Novo, né? Começa. A vida continua. E aí tem um detalhe. A gente tá falando de ressignificação. Esse filme tem tantas continuações que eu acho que pelo menos pra vida do personagem do Bruce Willis, ressignificou. Então pra mim, eu conto como um filme de Natal porque ele não tem o significado do Natal, mas ele mostra que a vida ruim, inclusive, continua acontecendo no Natal. Um hospital, por exemplo, vai ter gente morrendo no Natal. Pra falar de outro filme bem Gen X, assim, da mesma geração, já que vocês gostam. Vocês acham que forçação de barra essa explicação? Eu também acho que é forçação. Ah lá, velho. Mas eu acho Duro de Matar. Eu sou muito fã do Duro de Matar, tem uma estética meio Natal no Vaporwave, sabe? Uma coisa um pouco... É um excelente filme de ação. Eu gosto do cara nos dutos, entendeu? E aquele negócio de... Fumando. Eu acho legal, cara. Eu realmente Descalço gosto. ainda, né? E eu acho que tem uma redenção no final, de algum modo. Tem. Bem peculiar, que tem a ver com o Natal de algum modo. O meu nome do hotel é Nagasaki, uma coisa assim. Nagasaki, o hotel... A mais Vaporwave Chicago, que isso é impossível, né? né? O topo de prédio de Nagasaki. E tem um vilão russo. Tem o vilão russo, que é o cara do Harry Potter lá, que depois ele ficou famoso com o Harry Potter. Snape. E tem um detalhe, né? Porque, vou falar uma coisa muito rápida aqui. Ele vai até o terceiro, no terceiro tem um atentado terrorista em Nova York, salvo engano, no metrô. E aí toda hora ele sai do metrô e tá a vida mais normal acontecendo na cidade, né? Todo mundo lá esperando no ônibus, não sei mais o quê. E aí depois acho que o filme é de 98, 99, uma coisa assim, depois aconteceu o 11 de setembro de 2001. Aí eles fazem um outro filme que também tem um atentado terrorista em Nova York, que aí eles falam assim, não, peraí, agora a gente sabe o que acontece quando tem um atentado. Quer dizer, explode a cidade para, meu amigo, não tem mais essa coisa. Ah, não, vamos sair ali, pegar um ônibus, não. Aí eles fizeram uma releitura do terceiro, salvo engano, que tem um atentado desses, né? Esqueceram de Mim é um filme de Natal? Sem dúvida. Pra mim tá entre os melhores. O meu pessoal, minha lista número 5 tá, porque ele me permitiu... Foi o único filme que me fez... Você já viu que eu conheço a geração, tá vendo, Marcelo? Eu postei e falei, esqueceram de mim, eu já tenho todos os... Tu deu comida aos lobos. Eu tô dando comida aos lobos. Vai, diga, Silvio. Não, mas o Esqueceram de Mim me possibilitou entender... aquela passagem do Evangelho onde o menino Jesus foi perdido e depois encontrado no templo. Porque eu sempre, né, acompanhando meus pais na missa, no domingo e tudo mais, eu falava, caramba, mas Nossa Senhora e São José aqui vacilaram, né? Como que foram perder o Filho de Deus, né? E aí, quando você assiste lá o Esqueceram de Mim, você fala, cara, realmente é uma possibilidade para qualquer família, né? Sobretudo depois você tem o 19º filho. Exatamente.
Exatamente, mas e é interessante, você consegue encontrar algumas similaridades ali, né? Eles esquecem o Kevin justamente na hora de fazer a logística da casa até o aeroporto, né? Então chega ali, vão fazer a contabilidade das crianças e tem 5 meninos, 6 meninas aqui, checou, tudo certo, vamos para cima, vamos embora. E de fato, assim, eu tenho 5 filhos, né? É uma coisa que eu consigo enxergar aquela família em Polvorosa, atrasado para o aeroporto, para uma viagem internacional e, cara, e sai correndo porque se a gente perder esse voo é um prejuízo não pequeno, né? E é um filme muito, não só o alívio cômico que tem ao longo do filme é muito bacana, mas eu gosto muito das ressignificações que acontecem ao longo do filme, né? Primeiro, você tem o Kevin, né, desejando que a família dele desaparecesse do mundo, né? Porque a família incomoda ele, né? E ele também é um incômodo para a família, né? Então você tem aquela família que está se esforçando por ficar juntos, mas sempre tem aquele desgarrado que incomoda, né? Sempre tem aquele a ovelha negra, né? Ainda assim, aquela família ela é imperfeita sem aquele filho, entre aspas, imperfeito, né? E a família toda se desespera quando percebe que está faltando. Porque na família você de novo aquela história de que na família você tem a experiência radical de ser amado e valorizado pelo que você é, sendo você fantástico, sendo você um traste, né? E um personagem que eu gosto particularmente nesse filme é daquele vizinho, que é um senhor que ali no começo ele é visto como um assassino, né, de criancinhas. Pelas crianças do bairro, e depois, ao longo do filme, a gente vai vendo o Kevin se encontrando com ele, vendo que, na verdade, cara, ele era um pai que tinha medo de ligar para o filho, e tinha medo de se reaproximar com o filho, de pedir perdão, né? E o Kevin, justamente aquele filho que não queria ninguém da sua família por perto, vai ajudar a reaproximação dessa família, né? Então, assim, é um filme divertidíssimo para ver com todos os filhos e que tem múltiplas camadas de interpretação ali e uma presença de simbologia do Natal que sempre foi muito, muito... É unanimidade na mesa? Pra mim, eu colocaria na lista... Em quinto lugar? Pode ser em quinto lugar, talvez. O legal do John Hughes... O John Hughes era um cara libertário, pra quem não conhece a história, que todos os filmes dele tem uma mensagem do tipo, cara, ninguém vai cuidar da sua vida se você não for lá e cuidar dela mesmo. Ele já explicitamente falou isso, não, eu tenho uma visão libertária, mas levemente meio Ayn Rand, assim, se você pensar no Curtindo a Vida Doidado, olha, os adultos não vão cuidar da gente, a escola não vai cuidar da gente, cara, se vira e faça o seu negócio. O próprio Clube dos 5, o Breakfast Club, tem essa linha, né? Ele tá entre os diretores mais talentosos dos anos 80. Com certeza. E é muito engraçado porque no Home Alone, no Esqueceram de Mim, que é uma fase posterior, então um filme que trata de uma criança, mas que é posterior à maior parte dos filmes famosos do John Hughes, ele muda um pouco a perspectiva. Pensa assim, Clube dos 5, Curtindo a Vida Doidado, aquele 16 Candles, não lembro agora como que é em português, acho que é... Não me lembro. De qualquer maneira, esses filmes todos têm essa coisa do individualismo e de se virar. É uma coisa presente. Mas Não Esqueceram de Mim tem o peso da família. Continua essa coisa de se virar, no sentido que até o menino tem que... Cara, se chegar os assaltantes, você vai ter que se proteger. A vida tem disso. Mas a sua família poderia ter estado lá para te acolher. O vizinho passa muito dessa mensagem. Então tem até os assaltantes, quando eles estão ali sendo derrotados, eles começam a refletir sobre a vida deles. Então você tem de maneira jocosa e tal, mas você vê um certo arrependimento ali. Uma dúvida só, o primeiro filme é de 90? Isso. Tá, tudo bem. Então eu acho muito legal o Esqueceram de Mim, porque ele representa para mim na carreira do John Hughes, que é um diretor muito bom mesmo, um dos melhores, uma certa mudança de paradigma, inclusive. Sim. Você já vê uma outra pegada, né? E você vê um desenho cada vez mais importante da comunidade nesse filme, né? Porque a maneira como a mãe também volta para buscar o Kevin, ela depende de carona de estranhos na estrada. Então, assim, você vai depender dos outros. Você vai tendo uma rede de confianças que vai sendo estabelecida da maneira mais improvável, mas que acontece. Por quê? Porque é Natal. Então as pessoas estão mais predispostas a ser generosas. Né? Nos outros filmes, se você reparar, sempre tem o tema do amigo. No Clube dos 5 eles viram amigos, criam relacionamentos entre eles e tal. Mas os pais são toda hora ausentes. Não tem um personagem praticamente que, meu pai é bem importante, sempre tem esses dramas, né?
Então acho que foi uma forma do John Hughes passar uma mensagem de Natal, uma mensagem mais profunda, é muito legal isso. Tá, eu vou ter que problematizar. Eu recomendo que todo mundo assista Esqueceram de Mim até os 12 anos e depois nunca mais veja o filme. E veja o filme uma única vez na vida, porque assim, é um filme que ele envelhece absurdamente mal. A história fica muito fraca depois, assim, talvez pra ver com criança, acho que... Você tinha acabado de falar que você queria ele na lista dos 5 melhores Não, eu filmes. perguntei se a mesa inteira concorda, porque eu já tava me preparando aqui você vai pra... discordar. O Exato. Marco já não pode concordou bater. também, então Não, essa... eu concordo. É porque eu tenho a lembrança de criança, não reassisti Cara, recentemente. não eu reassista, continua com a lembrança de infância, porque é um filme assim que ele... a história fica muito fraca, então eu concordo com tudo que vocês falaram aqui, concordo. Tem toda essa a significação da comunidade, da pequena comunidade e, sobretudo, de uma diferença entre laços naturais e laços artificiais que eu acho que refletem muito os problemas que nós estamos vivendo hoje numa era de social media, de comunicação digital, de pandemia, de que as pessoas tentam montar laços para suas vidas baseando-se, por exemplo, em posição política. Cara, você vai ter amigos até os 80 anos muito mais por gosto musical em comum do que por posições políticas, entendeu? Ou seja, relações naturais, isso que você acabou de falar, vocês aí acabaram de falar a respeito da família, a família é natural. Sua família é um porre, eu sei. Tenta viver um dia sem ela, você vai falar, cara, isso aqui é um caos. Agora, as relações que você tem aí, amizade, pessoal da escola, não sei mais o que, elas não são relações naturais, laços naturais. Você passa meses, anos, você troca um por outro, a família você não consegue trocar uma por outra, tem tudo isso no filme. Só que o filme envelhece mal e, sobretudo, aquela comédia pastelona, ela fica assim, meio tosca. E aí eu vou... Agora uma recomendação que eu faço, assim, mas essa é peremptória. Nunca assistam o segundo. Ponto. Não assistam o segundo de jeito nenhum. Porque, assim, tudo que ele tenta fazer, ele pega as melhores piadas do primeiro, faz igual e elas ficam ruins. Aí que você não consegue mais ver o primeiro mesmo, você fala, não, cara, putz, grilo, isso aqui foi só... Porque, assim, o segundo ele se passa em Nova York, num hotel. E ele é feito pra falar assim, olha, quando você vier para Nova York, hospede-se neste hotel. Até o Donald Trump estará no hall da recepção indicando para você o caminho para o banheiro. Beleza, só que tem um problema. A gente não tá acabando de falar assim, olha, tem um monte de significado no Natal, X, Y, Z. Você acabou de pegar tudo isso, jogar no lixo e falar assim, agora vira uma propaganda de hotel. Cara, é o contrário do não dá pra fazer propaganda de hotel com filme de Natal. Tem um filme... Uma dúvida rápida. Por que Esqueceram de Mim e Grinch fizeram tanto sucesso no Brasil? Que até hoje são relembrados. Mas Esqueceram de Mim, pelo menos, ele fez sucesso mundial por causa do Kevin. Tá. Eu tô falando do ator ou do personagem? Agora do personagem. O Kevin é Macaulay o papel. Culkin, né? Macaulay Culkin é o autor. Macaulay Culkin fez um sucesso global, dele. E ele foi... John Hughes era muito popular ao longo dos anos 80. Não, mas é que são fenômenos brasileiros. Até hoje as pessoas falam desses filmes. Eles não lembram de outros filmes de Natal. Mas teve uma ressignificação, assim, por exemplo, uma coisa substituir. É muito famoso, geral. Eu também acho, porque assim, você não teve nada a substituir. Porque o Kevin... Não é que nem eu, a Patroa das Crianças. O Macaulay Culkin... Esse é um fenômeno muito brasileiro, porque você fala nos Estados Unidos e ninguém conhece essa o série Macaulay Culkin, ele foi destacado, acho que nos últimos 40 anos, como o melhor ator prodígio, né? Você não teve ninguém que apareceu depois do Macaulay Culkin pra fazer, vou fazer uns grandes filmes como criança. Inclusive, acho que o melhor filme dele é justamente quando ele resolve mostrar o outro lado. Ele faz um vilão, né, no filme, que é aquele anjo malvado, que eu não sei como é que fala em inglês, que é a melhor atuação dele, mas, sei lá, eu acho que, assim, ele envelheceu mal, marcou a época, beleza. Eu chorei porque eu não fui ver no cinema. Mas depois não dá pra ver de novo, velho. Um detalhe, aliás, vai ter um painel, um especial de Natal dando um spoiler, certo? Mas vai estar eu e Flávio Morgenstern juntos. E nós vamos tratar desse... Falando sobre o Exterminador do Futuro. Não vamos falar sobre o Exterminador do Futuro, mas nós vamos entrar nesses temas de família, então não deixem Não percam. Não deixem inclusive, as perguntas mais difíceis da minha vida, a entrevista mais difícil da minha vida foi aqui com perguntas do Silvio Medeiros. Meu Deus do céu, eu tava lá sofrendo, saí do palco assim, falando... Eu falo na Paulista lotada pra 1 milhão de pessoas sem o menor problema. Aquela entrevista... O Silvio quase me fez chorar. Eu quase chorei naquela mesa, então... Eu também quase
chorei. Mais difícil que um Roda Viva com a Vera Magalhães. Ah, com certeza. Para quem não sabe, né, não vai fazer muito sentido o que eles estão falando agora aqui, que é a entrevista do Silvio, porque vocês vão assistir o especial de Natal. E o Silvio não vai estar lá. E eu não vou estar lá, não vou estar aparecendo lá. Quem vai estar perguntando vai ser a Lara e o Lacombe, né? Mas é só abrindo um pouquinho do processo criativo, né? Antes da gente, enfim, gravar o especial de Natal, né? E assim também com a grande maioria de programas de palco também, e que são gravados, né? É feito um longo trabalho criativo onde a gente vai pensando, vai depurando ao longo de um tempo como que a gente explora, como que a gente tira o melhor de cada um dos participantes, né? Então... Explora. Frisem essa palavra. E vocês vão ver lá o Lacombe e a Lara com as fichinhas, né? E naquelas fichinhas lá estão, as perguntas que nós desenhamos aí ao longo desse período, né? Justamente para tirar o melhor de cada um dos nossos personagens. Explorar o melhor. Eu tenho 2 assuntos na pauta ainda. Que é, por favor, mano. Um deles Bring it on. Joiê Noel. Vocês já viram esse filme? Sobre os soldados, a história da real Primeira Guerra Mundial. Da Primeira Guerra Mundial, que pararam. Esse filme vai ter no BP Select, então ele é outro sobre que... A trégua? Eu estou... É sobre a famosa trégua de Natal. Sobre a trégua. A Interessante. trégua de Natal. Os soldados lutando vários lados, vários países. 2 lados, mas vários países. Param no dia de Natal e falam, não, aqui nós não vamos atirar. E eles começam a se unir de lados opostos, celebrando missa, se abraçando, trocando cartas de família, em plena guerra, no meio de trincheiras e bombas e etc. Parar para se abraçar. História real, muito bem retratada num filme que foi feito, uma produção internacional, envolveram também pessoas dos vários países, e que eu acho um dos grandes filmes de Natal que tem por aí também. Sim, isso foi dezembro de 14, né? Acho que Dezembro de 14 na virada, de 24 para o dia 25. E foi exército alemão com francês, se eu não me engano. Tava sobretudo o exército alemão num canto e do lado francês ele tava com mais escoceses do que ingleses, mas teve alguns ingleses envolvidos. E esta trégua de Natal, eu li acho que 4 livros só sobre a trégua pro meu Guten Morgen Go sobre a Primeira Guerra Mundial, já que eu tô liberado aqui pra fazer jabá, óbvio, sempre o Freire fica muito feliz quando eu faço isso. Eu fiz um episódio especial só sobre essa trégua de Natal, porque, inclusive, o melhor livro era um livro de administração. E pior que assim, ele tá no meu Kindle e eu não consigo achá-lo de jeito nenhum, eu não lembro qual que é. Mas ele tá comentando um cenário como esse, né? Porque ele foi lá desde do mar da Bélgica até provavelmente perto da Suíça, ou seja, quase exatamente a extensão inteira das trincheiras da Primeira Guerra, do principal, né, do Western Front, como é que eu falei? Fronte ocidental, né, da Primeira Guerra Mundial. E aí o que acontece? Quando chegou o Natal, você pensa, uma guerra de trincheiras, uma guerra muito específica pela geografia do terreno. Por que você cava a trincheira? Né? Porque é extremamente perigoso. As armas ali, elas chegaram num nível que eles não estavam conseguindo controlar. Então falaram assim, é melhor a gente cavar. Porque assim, se levantasse a mão, ficasse 5 segundos com a mão levantada, você sairia com a mão decepada. Era isso. Isso é a Primeira Guerra Mundial, né? E aí os caras vão lá e começam a cantar. Começa a cantar e levantar luzes, que é uma coisa extremamente perigosa. Você não levanta, você não sai do buraco da trincheira. Sim. Eles começaram a presumir, falaram assim, acho que eu tô cantando, não vão atirar em mim aqui. E os dois lados começam a fazer isso, teve troca de presentes, começaram a improvisar futebol, essas coisas, e o filme ele tá muito bem, eu acho que ele foi muito bem pesquisado com isso. Os generais ficaram em desespero, porque eles não sabiam o que fazer. Eles gostaram da cena, mas ao mesmo tempo falaram assim, amanhã a gente vai estar um matando o outro, né? E o que a gente faz, né? E isso não aconteceu nos demais anos, né? Acho que foi só em 14 isso. Não, foi proibido e foi um dia. Foi um dia, teve alguns lugares mais perto da Bélgica que durou mais ou menos uma semana, chegou a durar mais ou menos uma semana. A trincheira mais próxima que foi encontrada durante toda a guerra, ela tem 6 metros de distância de um ponto para outro. Assim, num zigue-zague ali, tem uma hora que ela tem só 6 metros de distância. E o que é bastante curioso também é você pensar na quantidade de línguas
que está envolvido nessa guerra em países ali que eles têm fama de serem monoglotas, né? Escócia, França, a Alemanha menos monoglota ali de todas, mas teve uma troca ali. E aí depois, no dia seguinte, não tem, né? Natal, você tá lá morrendo, matando, essas coisas todas. Esse eu coloco muito bem, além de ter o Daniel Brühl, que pra mim é meu ator preferido da atualidade. A mãe dele é brasileira, inclusive. Que legal. O pai, aliás. Esse filme deve estrear em janeiro? Esse filme deve estrear em janeiro, acho que esse filme tá pra fevereiro ou março, não me recordo agora. Muito interessante colocar no fevereiro, no filme de Natal. Imperdível. Isso aí. E eu tenho um último assunto antes da gente entrar na nossa lista propriamente, né? Que é o seguinte, alguém não acha, eu vou já pro outro, que A Felicidade Não Se Compra é o melhor filme de Natal de todos os tempos? Existe essa posição na mesa, só pra... Eu já cogitei o Milagre na Rua 34, porque eu vejo o Felicidade Não Se Compra como um filme que vai além do Natal, sabe? Eu vejo ele enquanto... Essa é aquela resposta muito por exemplo, política, né? Que você pode responder as duas coisas ao mesmo tempo. Não, eu acho ele o melhor filme feito de todos esses que a gente comentou. Sim. Mas eu acho o Milagre na Rua 34 mais temático, mais centrado no Natal, sabe? Felicidade Não Se Compra é quase como, assim, um filme, uma herança dos Estados Unidos pós-guerra, assim, sabe? Daquelas pessoas que participaram de 45... e que de alguma forma foram produzir arte na América na era de ouro de Hollywood. Mas, de fato, enquanto obra, ele é provavelmente o melhor filme. E eu acho que ele tem muito a ver com o Natal, sim, diretamente, porque, pensa, o tema central é o renascimento. É nascer de novo. Que é a parte, como que ao nascer de novo, você tem uma nova vida. E embora, sim, ele não tenha uma natividade, não aparece um presépio, até tem um presépio no filme, se eu não me engano, tem um presépio, aparece sutilmente, né? Mas ele tem São José, ele tem Jesus intercedendo, ele tem assim tem anjos, né? E ele começa com essa figura do José interferindo, certo? Intercedendo junto a Jesus para poder dar a vida para o George Bailey. Então eu entendo que ele passa muito pela temática central do Natal, que é ter uma nova vida. Sim. Então eu diria que fica a recomendação também, né? Existe a suspensão temporal, né? Que é o momento chave do filme, onde ele enxerga a realidade daquela cidade sem a presença dele. Nós falamos muito dele no Sétima Arte. O segundo episódio. É o episódio 5. O 2 fala bastante dele, e depois o 5 é destinado ao... Tem um episódio, A Felicidade Não Se Compra, né? Perfeito. Que é uma honra pra mim poder fazer isso. É meu filme favorito. Pra mim é... Não só de Natal. Não, é meu filme favorito só de Natal. É meu filme favorito... geral, total, pra mim tá no top 5 dos melhores filmes de todos os tempos. Junto com o Exterminador do Futuro 2. É quase uma profanidade colocar esse ranking, embora eu ache um belo filme Exterminador do Futuro 2. Tá. Contra o que o Flávio acha, eu acho um belo filme. Mas qual só é acho que tem uns guerrilheiros mexicanos, mas é um fato. O que é melhor, Duro de Matar ou Exterminador do Futuro 2? Exterminador. Exterminador do Futuro 2 é melhor. É melhor, tá vendo? Com certeza. Cara, tem uma mensagem extremamente atual, assim, do Exterminador do Futuro 2. Não, a gente não vai entrar. Não, que eu puxei o assunto da Felicidade Não Se Compra, vocês estão trazendo esse, não é possível. Que eu vou falar. Que até uma máquina aprende o valor da vida humana. A melhor frase que eu já vi no cinema é a última frase. Tá bom? Do Futuro 2. Tá, então durmam com isso. Essa é muito bom. Então, A Felicidade Não Se Compra... Pra mim fica como o Testamento do Capra, que é sobre amor transcendental. É um filme que realmente traz tudo... É aquele filme que dá vontade de você assistir todo o Natal. Eu acho que esse é mais um argumento de falar que ele é bem um filme de Natal. As pessoas querem efetivamente todo Natal assisti-lo. E é um filme que mudou a indústria americana de alguma forma, né? Foi feito por um estúdio independente, que foi teoricamente um fracasso comercial, mas passou a ser exibido e reexibido ao longo de todas as últimas décadas na TV americana. Pra mim, só A Paixão de Cristo tem o mesmo fenômeno, que eu converso com as pessoas e falam, olha, todo Natal eu assisto A Felicidade Não Se Compra, eu já vi várias pessoas falando isso. E toda Páscoa. E toda Páscoa assisto A Paixão de Cristo, toda Sexta-feira Santa. É realmente bem impressionante esse fenômeno. Só uma curiosidade, no mesmo ano o Capra estava fazendo Aconteceu na Quinta Avenida, que é um filme bem de Natal, assim, mais comercial. E ele abandonou o projeto e entregou para um amigo, diretor de cinema, e foi lançado no mesmo ano de 47. E aí quando eu estava lembrando dos filmes que eu assisti desse período, o Milagre na Rua 34 também é 47, o Three Godfathers, que eu e o Freire recomendamos, é de 48, e aí tem um filme chamado Bishop's Wife, se eu não me engano é com a Janet Leigh, que é aquela atriz do Psicose, e o Robert Mitchum, o ator do Mensageiro do Diabo, que também é um filme de 49 sobre Natal. E em 47 tem um filme com o Cary Grant, que ele é um anjo,
Eu não lembro muito bem o nome, é que, tipo, quando os anjos recebem asas. Enfim, tem uma sequência de filmes no período pós-guerra, assim, me parece que a guerra realmente mexeu com a cultura americana de alguma forma. Que é o que vocês falaram no teve um Sétima sentimento Arte, né? cristão, né? Vocês falaram no Sétima Arte, o Freire falou muito bem disso. Eu queria colocar um filme aqui que eu não sei se vocês viram, o Natal de Ângela. Natal de Ângela é muito bom. Natal de Ângela é sensacional. Especialmente para ver com os pequenos. Os pequenos. Só que assim, eu vou chegar nesse asterisco. Eu acho que a gente pode quebrar essa lista, quando for fazer a lista final, e fazer uma menção honrosa aos de criança. Os de criança, porque eu acho que eles têm uma dinâmica muito própria. E eu acho o Natal de Ângela um grande filme que não merecia ser deixado de lado. Porque os filmes de criança, eu acho que ele não tem a questão familiar, né? Porque sempre o filme de Natal, ele começa com uma tensão familiar. Ou seja, você tá com problemas no momento em que você precisava comemorar, que é exatamente o que acontece no dia 24. Ou seja, tá todo mundo estressado, desesperado, você vai chegar cedo, você foi buscar comida, tem cerveja pra todo mundo. Assim, até a propaganda da Coca-Cola, ela segue exatamente essa dinâmica. Ela começa desse jeito pra falar, não, na hora que chegou a Coca-Cola, fica todo mundo bem, assim por diante. Então, o Natal de Ângela, ele também se passa na Primeira Guerra Mundial, é baseado na história, acho que do avô do a história real da mãe do escritor. Da mãe, né? Da mãe, exatamente. Que é uma história muito bonita e muito interessante, porque assim, a coisa que só na vida real mesmo você consegue uma coisa como essa, né? Que ela vai na missa. É de noite? É de noite que ela vai. É de noite que ela vai na missa e ela ouve uma voz. E, na verdade, não era uma voz, não é um milagre, não era nada. Era alguém que estava lá escondido atrás. E ela acha que uma das imagens que estão lá na igreja está com vida. E ela sequestra a imagem para proteger a imagem. E aí, bom, você imagina o tamanho do rebuliço, né? O arranca-rabo que vira na cidade em guerra, com um monte de gente assim, né, rezando para os homens voltarem. E a Ângela faz isso. Só que aí eu vou colocar um asterisco. Vejam com os pequenos desde que eles sejam um pouquinho maiores, porque a gente tá falando, né? O Natal, a dinâmica dos filmes de Natal, para crianças, ele é um pouquinho mais leve. O Natal de Ângela, ele não é tão leve assim para crianças muito pequenininhas, porque assim, tem que explicar o que é que estava acontecendo. Sabe? Aquilo ali foi meio tenso para uma bebê de 2 anos, aí foi um pouquinho mais tenso. Eu acho que nós conseguimos fazer, inclusive, 2 top 5. Vamos tentar agora. Acho que sai um para crianças e um para... Vamos pegar um para crianças. Só uma última recomendação. Não sei se vocês já viram um filme com o James Stewart do Ernst Lubitsch, um diretor alemão. Se chama A Loja da Esquina, The Shop. Sim. Eu lembro... É muito famoso porque ele tem a versão da Megan Ryan depois, que é a... então deve ser Só isso que a original, cara, que é a Hungria, eles são tipo húngaros. Lá em Budapeste. Em Budapeste. Falando em inglês. E ela tem muito tema do cara querer se matar, e daí tem uma redenção. Já assisti, sim. Mas eu não acho esse filme muito de Natal. Eu não sei se você... Ele abandona o Natal, boa parte do filme. Eles estão decorando a loja, mas... Ele tem um final natalino. O final é muito natalino, porque todos eles reencontram algum tipo de trajetória. Eles estão perdidos, né? Os vendedores, o dono da loja. Inclusive o nome do filme é The Shop Around the Corner. É uma loja de um dono, de uma empresa familiar húngara ali. Só que o interessante desse filme é que ele é considerado pelos diretores ali da Era de Ouro como um dos seus filmes favoritos. Eu estava vendo o Billy Wilder e essa turma toda dos anos 40 joga no Lubitsch, no diretor alemão, muitos dos seus filmes favoritos. E eu percebi, tava vendo uma entrevista do Billy Wilder, ele falou que A Loja da Esquina é meu filme favorito. Interessante. Vamos ver se vocês concordam. Eu tenho um filme de criança aqui que ele se passa no Natal, não é natalino. Vamos lá. E que provavelmente vocês não assistiram, porque ele lançou essa semana na Netflix. Chama Sabiá Sabiazinha. Eu deletei essa empresa, tá? Então eu não sei se eu conseguiria assistir, mas pode falar, Sabiá. Mas eu gostei muito desse filme, porque ele é feito por aquele estúdio, se não me engano, inglês, a Aardman, né, que faz, um estúdio de animação 2D, stop motion. Tudo que eles fazem é muito lindo. E esse é um filme que me surpreendeu positivamente. Ele acontece durante o Natal e ele conta a história de uma família de rato que recebe, de uma maneira completamente inesperada, na porta da casa deles, da toca deles, um ovo de um sabiá, e eles resolvem criar aquele sabiá como parte da família dos ratos. E eu, muito pessimista, né, já pensei assim, bom... Vai ser trans. Esse sabiá vai crescer, né, com todos os trejeitos e a ética de um rato, né, e isso vai acontecendo ao longo do filme, e a mensagem que vai passar é, cara, você pode ser quem você quiser, você é a construção do meio e tudo mais, né, e, cara,
assim, A mensagem não é a essa. mensagem é exatamente o oposto, uma coisa que eu não esperava em Nasceu Sabiá. 2021. A história desse Sabiá, na verdade, ele mostra o seguinte: enquanto esse Sabiá ele tentou se comportar como um rato, as coisas iam mal, não só para ele, mas como para a comunidade de ratos. Quando ele começa a se descobrir de fato como Sabiá, ou seja, ele passa a ser como ele é de fato, né? As coisas começam a dar certo, inclusive para a família, a comunidade de ratos, né? E a coisa acontece ali durante o Natal, né? Eles estão tentando, a gente vê a Estrela de Natal, a gente tem vários outros personagens ali que trazem um bom alívio cômico, mas eu chamaria atenção para os pais para que mostrem para os filhos realmente isso, porque a gente está numa época em que essa mensagem é passada, cara, de uma maneira muito escancarada em muitos filmes hoje, né, de que você pode ser o que você quiser o tempo todo. E esse filme vai na contramão e ele mostra o óbvio, e eu diria que nós devemos celebrar o óbvio, né? Especialmente quando isso acontece. Celebrar um brinde óbvio, gente. Um brinde óbvio. Muito aqui, óbvio, né? Então, se você... você pode ser feliz se você descobrir o melhor de você. E a realidade importa, não importa só seu sentimento. É a mesma mensagem do Zootopia, que eu também recomendo, não tem nada a ver com o Natal, mas é a mesma mensagem. Uma menção rosa ao Tudo Bem no Natal que vem, do nosso querido Paulo Cursino. Sim, sim. Filme nacional que é bem interessante. É o filme de Natal brasileiro mais bem sucedido, acho. De todo o o século mais XXI. buscado. Isso é bem interessante. E indo pro nosso top 5. Então vamos tentar um de criança primeiro. Vamos ver se sai. Vamos lá. Vocês conhecem o Expresso Polar? Expresso Polar, Mas muito eu não bom. vi Expresso Polar. Eu não O assisti Expresso também. Polar é Estrela de Belém. A gente também Cara, precisava eu acho comentar na Estrela de Expresso, Belém. Expresso Polar. A gente- Vamos ver quais são os 5. Fala aí o que a gente foi falando. Expresso Polar eu acho muito bom, cara. Expresso Polar tem Natal de Ângela, que nós Eu citamos. colocaria o Esqueceram de Mim. Vou jogar como filme de criança, eu porque a acho gente que libera sim. um espaço do outro e ele é um filme mais pra criança. Filme só, único e exclusivamente para criança. Então, o Esqueceram de Home Mim, Alone, eu temos acho que com certeza o Natal de Ângela, eu acho que é Natal bem de legal. Ângela. Acho que é muito bom. O Grinch entraria na lista? Eu acho que o Grinch, com certeza. Cara, com certeza. Com certeza. E a gente já tem 3. O Herói de Brinquedo entra como Eu adulto acho que ou é criança? filme de criança também. Filme de Vamos pôr criança. Herói Pra de gente Brinquedo. poder dar uma Herói de Vamos. Brinquedo. Dá uma moral pro Schwarzenegger. E ficou faltando um. Temos espaço para um, talvez o Expresso Polar. Tem a Estrela Polar, tem a Estrela de Belém, tem... Peraí, eu tava com o filme na ponta da língua agora. E o conto de Natal do... Pode ser o conto de Natal. animado, Disney. né? O animado. Eu acho Pode que ser é. tanto o do Muppets quanto Maravilhoso. o Jim Carrey. Acho os dois muito bons. Acho que Ou do Tio fecha- Patinhas. Eu acho que dá 5 contos de Natal, várias versões. Quais Christmas são? Carol. Então a gente pegou Rever. os 5 de criança aqui. Home Alone, Esqueceram de Mim, Natal de Ângela, Christmas Carol, Grinch e Herói de Brinquedo. Muito Pô, legal. isso é Pô, robusto, baita, tá? baita lista. Esqueceram de mim em quinto, né? Não definimos a ordem. assim. Sem ordem. E adultos, vamos lá. Felicidade nos compra, acho que é... Primeiro lugar. Hors Sim, concurso. concurso. Não Milagre tem. na Rua. Aliás, o Milagre na Rua é 34. 34. É um belo Também filme. acho que é... Mas a cena do julgamento. Sendo Ela julgamento. merece a Merece. cena Só do ela julgamento. sozinha mereceria. Exato. O estado de Nova York julgando se o velhinho é o Papai Noel ou não. Muito Cara, bom. isso Esse tema é atual pra caramba. É muito cara. atual. O Estado decidindo tudo. Se é fantasia ou se não é. Exato, cara. Exato. O Feliz Natal, eu acho que foi um filme que Feliz todo Natal. mundo... Da Trégua de Natal? Da Trégua Trégua de de Natal. Natal. Eu não sei como é que chama em português, também não lembro. Joie Noel, né? Em... Esse o é o original é original, assim. mas eu não sei também. Eu coloquei mais 2 asteriscos Acho que aqui, seria o 4º e o 5º, de filmes que a gente teoricamente gostou bastante, que é O Dia da Marmota. O Dia da Marmota eu acho que entra com Ah, certeza, mano, apesar como de... top 5. Apesar da fakeada que ele tem, eu acho que ele é um, cara, mas E também ele é um teríamos, pouco fake, mas ele vale. teríamos para fechar Um os de asterisco aí. adultos, o Three Godfathers, que é um belo filme do John Ford. Eu acho maravilhoso. Eu acho que é um filme que merece ser divulgado também, porque eu acho que de todos que a gente falou, é o menos assistido, provavelmente. Eu não conhecia e pela sinopse É aqui, interessante. a primeira coisa que eu quero assistir é esse filme. Exato. Ou então os concordo. 5 de adulto, vejam se concordam. A Felicidade Não Se Compra, Feliz Natal, Dia da Marmota, Milagre na Rua 34 e o Three Godfathers. Pô, Eu uma tô lista- pensando no Dia da Marmota. Acho que podia Podemos trocar. botar uma alternativa a ele. Eu também. Que Eu ele trocaria tem o Dia um da B. Marmota. Não tem problema, aqui a gente pode trapacear na lista porque é Natal. Ó, as Então alternativas a que eu gente tenho pode aqui incluir. registradas é o Nicolas Cage no Homem de Família e temos o Die Hard do... É zoar um pouco o Coreto, até eu admito. Vamos manter o Dia da Marmota, então.
Eu Não, não o Dia da lembro. Marmota e o Die Hard, os dois estão ali no limbo, né? Se é natalino ou não. Mas, Cara, eu enfim. achei que... Não, mas o dia ó, da Marmota é mais natalino que o da É mais natalino. natalino. E mesmo não sendo no Natal, é mais natalino. E é um filme que eu já vi pessoas... O Lacombe, por exemplo. Lacombe. Um abraço pro Lacombe, que vai ter um especial de Natal. Disse que é um dos filmes favoritos dele, inclusive. Lembra ele do Natal. Então, falou isso logo antes de começar o especial de Natal Cara, e tal. é um filme que, assim, o tema da epifania está ali, entendeu? E tem na BP Select. E tem na BP Select, que nós teremos aí, provavelmente, dessa lista dos 5, 3 na BP Select num curtíssimo prazo. Olha aí, presente de Natal, então, para... Interessante. O pessoal vai poder assistir aí Acompanhe. até o final do ano, vai poder assistir 3 dos 5. Ótimo. Oh, excelente. É bastante coisa. Então a lista está crescente. O Homem de Família talvez no futuro, ainda não é certo, mas é um que eu já cheguei Tá a no conversar, radar. tá no radar sobre ele. E esses de criança, talvez algum deles aí também apareça. Dos de criança, assim, pra quem não viu e é adulto, 2 aí, pelo menos, precisam ser vistos, que é o Natal de Ângela e um Herói de Brinquedo. Eu acho que esses aí são obrigatórios bom. para adultos também. E eu acho que fica uma menção, pra mim fica uma menção honrosa do Expresso Polar, sim, que é um Sim. filme muito bacana, tem Sim. uma Execução beleza, bonita. Sim. ele tem uma beleza estética É. razoável, assim, e é aquela coisa meio tecnologia de transição, assim, que tem nele. Mas, cara, olha, surpreendente, hein? Chegamos É um consenso. em um consenso. Chegamos numa lista. É um milagre de Natal. É um milagre de Chegamos, Natal. É um milagre de Natal. Milagre de Natal, né, Chegamos cara? não só em uma, que não era o planejamento, Com é chegar em duas. uma. Chegamos Dobramos em a meta. Dobramos a Dobramos meta. a meta. Não houve nenhuma discórdia sobre os temas e chegamos naturalmente. Você vê como o Natal age, né, Marcos Ruppert? É um Sim. espírito mesmo. Tem um lembrete pra fazer, inclusive uma notícia positiva, acho que nem todos que assistem o Red Pill sabem disso, mas nossos podcasts estão disponíveis também no formato de áudio. Então quem gosta de ouvir lá no... Quem gosta de não ver nossa cara. de não ver nossa melhor cara, de ouvir Posso fazer um jabá também? dirigindo. Claro, agora as considerações Procure finais pelo podcast. se iniciaram. E Silvio já Medeiros. base dinheiro. Silvio Medeiros. Não, eu vou fazer o seguinte, ó. Então, para vocês que estão assistindo aí o Red Pill, hoje, dia 11, eu preparei um carrossel bem legal lá com dicas de filmes natalinos, especialmente para as famílias e crianças lá no meu perfil no Instagram, Diário Desescolar. Tá bom? Então podem acessar lá e tem filmes legais para vocês assistirem com a família e conseguirem aí dar boas risadas, se emocionar, se divertir nessa época do ano. Flávio Morgenstern, Feliz Natal. Feliz Sem Natal. jabás. Como sem jabás? Eu tô aqui pelo jabá. Eu joguei o Feliz Natal pra dar aquela... Flávio Morgenstern, você que falou mal do Merchan e esqueceram de mim 2, um Feliz Natal. Agora, e por favor, considerações dinheiro, né? finais. Vamos abrir. Coloque uma mão na consciência e outra na carteira, que é o que importa nesta época do ano. E só lembrando, né? Eu, já aproveitando o jabá também, nós estamos aqui agora dia 11, né? Com o carrinho aberto para o Guten Morgen Go da Primeira Guerra Mundial, já que a gente citou não um, mas 2 filmes sobre a Primeira Guerra Mundial, né? O Natal de Ângela e o Joyeux Natal... como é que é? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Que inclusive tem um episódio que eu tô comentando simplesmente este primeiro Natal na Primeira Guerra Mundial. Vous ne parlez pas français? Não, je ne parle pas français. Para comentar justamente o evento que mudou o mundo. Então entra lá em gutengo.com.br e acompanha a gente no Senso em Comum também. Eu já falei disso do Spotify e do nosso podcast, agora é a tua vez. Pra mim, cara, uma alegria estar falando sobre esse tema do Natal, uma alegria falar sempre sobre a cidade não se compra. Eu fiquei emocionado no Sétima Arte, falando sobre esse filme, lembrando sempre o meu convite para que as pessoas assistam nessa época, né? Que a gente consiga inspirar com esses filmes um pouco o coração das pessoas, que elas passem tempo em família, que realmente o cinema seja um momento para as pessoas se unirem, o especial de Natal que está estreando. Acho que é um momento que coloquem a família e essa meditação espiritual do Natal em primeiro lugar. Acho que esse é o Red Pill principal do Natal. Boa parte desses filmes mostram isso. Eu acho que os filmes todos confluem para essa mesma mensagem. Eu acho que se a gente pode fazer um último adendo muito rapidamente, só para jogar a ideia, como eu falei, muitos episódios de séries se passam no Natal. Algum dia a gente precisava fazer só um podcast Legal. só sobre episódios de séries e desenhos natalinos, legal. porque vários são os melhores do ano. Assim, Certamente daqui a um ano nós faremos outros sobre o Natal. É nóis. O The Office, vários episódios do The Office, o melhor do ano foi o do Natal. O The Office, a nossa sala aqui do lado, tá parecendo bastante o The Office. Gente, um grande abraço para todos. Não deixem de se inscrever no canal. Acompanhem o especial de Natal da Brasil Paralelo. E até
a próximo sábado.